Tem muita gente que não vê a hora do ano de 2020 acabar. Um ano bastante complicado, de desafios, de obstáculos que surgiram como consequência da pandemia. Empresas fecharam as portas, pessoas ficaram desempregadas, os municípios registraram queda na arrecadação, enfim, a lista é gigantesca. Este fechamento do movimento econômico de 2020 você confere agora na reportagem de Oswaldo Sagaz. 2020 foi um ano difícil quando o assunto é economia. Em Criciúma, os setores ligados a festas e eventos tiveram queda significativa nas vendas. O comércio de rua e os shoppings também amargaram prejuízos e a expectativa agora é para as vendas de Natal. Todo o setor que é ligado à festa, né, o comércio que atendia esse mercado, que era um mercado muito grande, né, um mercado que valoriza muito, ele acabou ficando prejudicado, né? Eles não venderam nada, assim, né? Porque ninguém está indo à festa, né? Então, realmente, esses setores ficaram muito abalados. Só aqui em Criciúma, a queda na economia local foi de quase 5% em comparação ao ano passado. Para o ano que vem, as projeções não são das melhores. É que teremos uma diminuição no repasse de ICMS aos municípios e, por consequência, menos recursos nos caixas das prefeituras para investimentos. Segundo o coordenador do movimento econômico da ANREC, os municípios com atividades relacionadas ao agronegócio tiveram melhora nas vendas, o que vai trazer um certo alívio para 2021. O Estado ele começou a se recuperar, né? Ele teve o seu pior momento, foi no início da pandemia, abril, onde nós tivemos uma queda muito significativa na arrecadação de ICMS, então foi o pior momento do Estado, porém, nos longos dos meses ele acabou se recuperando. Hoje nós já atingimos o mesmo patamar de arrecadação que nós tínhamos em 2019. Em novembro, nós ultrapassamos o ano de 2019 em 1%. A situação de dezembro é de melhorar. Então, de uma forma geral, a economia do estado de Santa Catarina, ela já se recuperou. A pandemia causou estragos em alguns setores específicos, mas de uma forma geral, Santa Catarina está recuperada da pandemia. Os nossos municípios aqui do Sul, especialmente aqui da nossa região da ANREC, os 12 municípios, eles estão tendo um ano um pouco mais difícil, porque a nossa economia ela é uma economia voltada para o setor de serviços, da construção. Então, esse tipo de economia está demorando um pouquinho mais para se recuperar. O que nós vemos uma recuperação mais rápida é na economia do agronegócio. Então, quando nós falamos do estado de Santa Catarina, nós pegamos o Oeste, que tem a sua economia baseada no agronegócio, então lá eles tiveram a recuperação mais rápida, que elevou o estado como um todo, mas a nossa região ainda está um pouco atrás da média estadual na recuperação econômica. Os dados mostram que a situação do estado está melhor com relação à arrecadação de impostos. Aqui no Sul, a economia dos municípios passou a apresentar melhoras. De imediato, quando nós vemos um aumento da riqueza, nós entendemos que a indústria, o comércio, os serviços estão melhores. Indústria, comércio e agricultura, mais especificamente, eles têm uma melhora, têm uma reação, né? Então, quando esse número aumenta, nós temos reação imediata nesse tipo de atividade. E, consequentemente, aumentando a atividade, aumenta a economia da região, que retorna mais ICMS para os municípios. Quanto melhor for a nossa economia, melhor para a indústria e comércio e também para os municípios. Só em Criciúma, no início da pandemia, a cidade teve o registro de 2.300 demissões. Em junho, o comércio e a indústria voltaram a contratar e a economia tem dado sinais positivos de recuperação. O que a gente está projetando aí do ponto de vista econômico, especialmente para 2021, obviamente 2020 a gente acabou sentindo um pouco aí do ponto de vista econômico, né? Então, ocorreram medidas do ponto de vista fiscal com relação ao auxílio, mas também do ponto de vista monetário com relação a crédito, que ajudaram a amenizar um pouco o impacto da crise, né? A gente trabalha com alguns cenários bases aí para a economia brasileira, né? E de Santa Catarina e da região carbonífera também, né? Esse cenário base ele inclui, primeiro, né, a vinda da vacina com relação à parte do Covid, né? Então, a pandemia, uma diminuição em termos de número de contágio da pandemia, né? Um outro fator que a gente considera também é o respeito do teto dos gastos também, principalmente com todas as políticas fiscais aí que foram feitas
para tentar conter o Covid. Então, esse é o cenário básico que a gente está trabalhando para 2021. Segundo o economista, as medidas fiscais anunciadas pelo governo federal ajudaram os empresários, mas pensando já em 2021, é preciso ficar atento ao limite de teto de gastos. Os auxílios eles foram fundamentais, né, para amenizar esse impacto, né? Então, as próprias políticas que foram relacionadas também à manutenção do emprego, junto com auxílio também, com repasse, junto à liberação do fundo de garantia, isso manteve o consumo das famílias como um todo, né? E fizeram parte das empresas não demitirem também, né? A gente sabe que houve uma demissão, principalmente no início, mas que isso ajudou sim a economia responder de uma forma, dentro desse cenário, de uma forma, digamos aí, positiva nesse sentido, né?